Governo em funções, a dor de cabeça começa agora. PS e Chega não parecem facilitar a vida a Luís Montenegro, desde o episódio da eleição do Presidente do Parlamento à tomada de posse. E daqui para a frente, como é que vai ser? Muitas cartas, apostas e trunfos no fora do baralho. A mesa de jogo está pronta. Os nossos 4 ases, Susana Peralta, Luís Aguiar Conraria, Jorge Fernandes e João Marcos de Almeida, também estão prontos. Mas as regras ditam que, antes da jogada da semana, vamos começar por cartas avulsas tiradas do baralho. E a primeira é sobre a primeira medida de Luís Montenegro, Luís, e a tua, Ouros, mudar o logótipo da imagem do governo, foi essa a primeira medida? Pois, eu pensei em dar Ouros porque era de facto o cumprimento de uma promessa e não era má ideia começar isto tudo a cumprir uma promessa, mas a verdade é que ao preparar esta intervenção e à medida que fui lendo sobre o assunto, cheguei à conclusão que, olha, se pudesse mudar, digamos que estes Ouros passam para a lata. E deixa-me então dizer-te a conclusão a que eu cheguei no fim disto. Portanto, em primeiro lugar, quer dizer, esta reversão do logotipo, honestamente, apesar de ser o cumprimento de uma promessa, a verdade é que está uma saloice pegada e belo país este em que se anda a perder tempo com esta discussão do logotipo que o governo usa nos seus documentos. Mas pronto. Não se gostando deste símbolo, regressou-se a um símbolo que, na verdade, temos de reconhecer, também não tem jeito nenhum. Aquilo que está e aquilo que passou agora a estar em vigor é um símbolo demasiado complexo, intrincado, cheio de pormenores. Aquilo não são símbolos para serem usados online, que se vejam bem nos telemóveis, que possam ser aumentados e reduzidos, mantendo a definição. De facto, aquilo é um símbolo que tem 12 anos, portanto já foi, é da pré-história, digamos assim, das atuais tecnologias da informação. E, portanto, obviamente que é um símbolo que não se adequa. Eu devo dizer que compreendo alguma indignação com aquela notícia de que este novo símbolo, portanto, agora o símbolo estilizado que foi proposto o ano passado, que tinha uma carga ideológica porque tinha como objetivo criar uma nova marca que fosse inclusiva, plural e laica. Pronto, e realmente percebo que isto cause indignação entre alguns setores mais conservadores da sociedade, porque acham que a nossa bandeira é, por si mesma, é quase por definição de ser a nossa bandeira, inclusiva, plural e laica. Mas foi publicado agora um artigo, ainda hoje, no Público, por João Cepeda, que é o diretor de comunicação do último governo, onde ele desmente claramente este objetivo de tornar a marca inclusiva, plural e laica. Ele deixa bem claro e inclui um link que é identidade.portugal.gov.pt, onde é explicado o motivo, portanto isto é um link para um site oficial do governo, onde é explicado o motivo para o novo símbolo. E de facto os únicos motivos que são invocados são o do logótipo se adaptar melhor ao ambiente digital. Apenas e só. Ou seja, torná-lo mais dinâmico, mais funcional. E quando assim é, de facto, parece que esta carga, estas acusações todas de carga ideológica são um bocadinho descabidas. E deixa-me já agora dar a opinião. Eu, quando vejo este logotipo estilizado, quando eu vi a primeira vez, eu não desgostei. Achei aquela coisa com as 3 figuras geométricas, com as 3 cores, achei bem. Mas, honestamente, quando alguém me chamou a atenção que aquilo impresso a preto e branco ficava uma coisa sem interesse nenhum, e de facto depois fiz essa experiência que foi imprimir o logotipo a preto e branco, e realmente a preto e branco não há ali cores, portanto aquilo ficam só 3 figuras geométricas e de facto aquilo não há ali nada que identifique aquele símbolo com Portugal. Portanto, e já agora, lembro também no Público um artigo de uma colega minha aqui, professora de marketing na minha universidade, que é a Beatriz Casais. Eu cheguei à conclusão, de facto, e concordando com ela, que o novo símbolo também é curto. Quer dizer, quando se muda uma imagem, o requisito não pode ser apenas o de ser funcional e eficiente. Não pode ser só isso, tem de ser um bocadinho mais, tem de representar alguma coisa, tem de transmitir alguma mensagem. E tem, de certa forma, de nos representar, apesar de tudo. E isso parece estar completamente em falta neste novo símbolo, ou neste símbolo que foi proposto o ano passado e que agora foi retirado. Portanto, eu acho que, em conclusão disto tudo, acho muito bem que o Governo cumpra a promessa de se desfazer deste símbolo, ou pelo menos de o trocar.
mas se calhar o que deviam fazer era mandar fazer um terceiro símbolo que nos represente melhor, em vez de voltar ao símbolo anterior, que manifestamente não está adequado aos meios digitais modernos. É por isso é que para já Eu posso são só ouros dizer de uma lata. coisa. Sim. O símbolo que o governo recuperou é alusivo àquele tornado que houve a semana passada em Lisboa, porque aquilo é uma espécie de Pedro de Portugal assim meio de ladecos. E eu acho que se calhar é para alertar para as urgências das alterações climáticas. Não sei, fica esta ideia, porque enquanto especialista em design, eu venho propor esta interpretação do símbolo das esquinas. Uma interpretação criativa aqui, aludindo a esse tornado no Rio Tejo. Susana, a próxima carta é precisamente tua, de Paus, a propósito dos desenvolvimentos do caso das gêmeas luso-brasileiras que foram tratadas no Hospital de Santa Maria. Há um relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e conclui que houve ilegalidades, visando aqui diretamente o Secretário de Estado da Saúde, da altura, António Lacerda Salles, o Hospital e o Infarmed, e também dizendo que a Presidência da República acabou por condicionar a investigação. Sim, há um relatório muito detalhado, com 131 páginas, que explica com todo o detalhe, inclusivamente com uma cronologia dos acontecimentos, das várias intervenções que aconteceram das mais altas figuras do Estado para conseguir que estas duas meninas tivessem acesso a uma consulta no Hospital de Santa Maria e posteriormente fossem encaminhadas para o dito tratamento para a doença grave e rara de que padecem. E de facto isto é uma ode a um Portugal em que há pessoas que acham que são donas dos nossos recursos públicos, dos nossos serviços públicos, e é como, no fundo, se as regras fossem feitas apenas para algumas pessoas, ou seja, as regras de acesso à saúde são essenciais porque a saúde, os recursos que nós usamos para ter um Serviço Nacional de Saúde, e já agora, enfim, o privado também, ou seja, são sempre escassos, não é, deste ponto de vista. E, portanto, tem que haver regras muito claras de acesso. E eu conheço várias pessoas, até pessoalmente, que estão à espera há muito tempo para terem cuidados de saúde em situações operatórias e não sei o quê. E, portanto, ter aqui um esquema que, no fundo, envolve a Presidência da República, que envolve a Ministra da Saúde, a ex-Ministra da Saúde e a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, e depois o Secretário de Estado da Saúde, e depois chega a uma diretora de serviço no Hospital de Santa Maria, que remete para a sua administração, quer dizer, e ninguém aqui ter achado, em alguma altura, olha, isto não pode ser, não é? Não é este o meio de acesso a estes cuidados de saúde, é verdadeiramente problemático, mas eu devo dizer que, de facto, o relatório deixa isso cristalino, quer dizer, o relatório não deixa dúvidas de que foi este o caminho, e de resto é por isso que o relatório chama outra via de acesso, porque tinha havido uma via de acesso que tinha sido começada pela família daquelas duas meninas através de uma consulta num hospital privado, que era um meio de referenciação depois para terem medicamento, e de facto eles chamam isto outra via de acesso porque elas depois, a família decidiu acionar outra via de acesso através deste caminho, partindo do mais alto magistrado da nação. Deixa-me só dizer mais duas coisas que me parecem muito importantes. Portanto, a primeira é que Marcelo foi mais esperto do que os outros, porque no fundo, Marcelo Rebelo de Sousa, o Sr. Presidente da República, porque no fundo, como sai um ofício do seu gabinete, isto faz parecer que é uma coisa normal. Não, isto foi uma tramitação normal, saiu um ofício meu para o gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, e depois o Sr. Primeiro-Ministro deu seguimento no Governo, como se toda a gente que chega à porta. Aliás, eu queria mesmo saber se, em vez de ser Nuno Rebelo de Sousa, fosse a própria família das gêmeas a ir bater à porta do Presidente da República, se saía um ofício com o mesmo conteúdo, em primeiro lugar. Portanto, isso não invalida que houve um tratamento de favor, e não invalida, obviamente, que esse ofício, vindo diretamente de um conhecimento próximo da família do Presidente, que não tenha, obviamente, influenciado o curso dos acontecimentos, como de facto influenciou. Depois há o aspecto aqui do Secretário de Estado, que nega, portanto, temos uma declaração da sua secretária pessoal a dizer que o Secretário de Estado lhe pediu para ela telefonar ao Dr. Nuno Rebelo de Sousa para ter os contactos, enfim, os elementos necessários das meninas para depois contactar o hospital, e factos negados no seu depoimento pelo então Secretário de Estado de Saúde, aqui se incluindo quer o fornecimento do contacto telefónico do Dr. Nuno Rebelo de Sousa, quer o pedido de contacto do Departamento de Pediatria, etc., quando o próprio relatório depois diz, não se vislumbra
como é que a secretária sozinha ia ter esta ideia. E, de facto, há sempre esta tendência dos poderosos em Portugal, que é o motorista do Cabrito, é a secretária do Lacerda Salles, foi aquela desgraçada da funcionária da agência de viagens que sozinha na cabeça dela achou que era uma boa ideia pedir à TAP para alterar um voo para as conveniências do Marcelo, e isto de facto parece-me, é como se nós andássemos aqui todos, como uma infantilização de nós todos, no fundo, como se nós acreditássemos que isto era possível. E sobretudo como se este enorme grau de autonomia da secretária fosse compatível com a subserviência que este caso demonstra até nas esferas de direção do Hospital de Santa Maria, que acabaram por, enfim, aceder a esta pressão inaceitável. Pronto. E depois, finalmente, só para terminar, quer dizer, o contraste entre a nota à comunicação social publicada pela Inspeção-Geral de Atividades em Saúde e o relatório, que não é público, mas que obviamente eu tenho aqui à minha frente, porque muita gente tem à frente, é também ele próprio confrangedor. Portanto, estas inspeções gerais deviam, de facto, começar a ter uma cultura de transparência, porque esta coisa de terem umas notas lacónicas online, eu não tenho agora aqui tempo para detalhar, mas de facto lacónica e até irrelevante, digamos, nas medidas que sugere, e depois termos um relatório de 131 páginas, extremamente detalhado acerca deste processo inquinado que foi seguido para conseguir que estas duas meninas tivessem o tratamento ao qual não tinham direito, é de facto uma prova de uma democracia muito frágil, e isto tudo para proteger quem? Quando nós vemos que este relatório fala do ex-primeiro-ministro, do atual Presidente da República, da ex-ministra da Saúde, do ex-secretário de Estado da Saúde, a pessoa fica de facto a sentir-se muito desconfortável de viver num país com tanta falta de responsabilização dos mais altos responsáveis políticos. Quem é que sai mais embaraçado disto tudo, João Marcos de Almeida? Bom, muito rápido. Só para dizer o seguinte, a Susana acabou de explicar porque é que o Chega teve 20% e 50 deputados. Explicou. É porque em Portugal há políticos, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa têm a mesma cultura, e muitos ministros do PS, simplesmente porque o poder corrompe e quem está há muito tempo no poder acaba por ter comportamentos destes, que se comportam como se fossem donos do país. E os donos do país são os portugueses. Não são quem exerce cargos políticos. Em democracia, quem exerce cargos políticos tem poder emprestado. E a AD deveria viabilizar a comissão de inquérito proposta pelo Chega? Poder emprestado pelos portugueses. Eu acho que a AD devia viabilizar a comissão proposta pelo Chega, obviamente que acho. E mais, eu vou deixar aqui um desejo. Espero que a AD se comporte no governo e em nome do interesse dos portugueses, e não que se comporte com os exemplos que vêm de Belém e de São Bento, que acham que são os donos do país. Porque é isso que explica a profunda insatisfação que muitos portugueses têm com o regime democrático, com a política, com os partidos tradicionais, e é por isso que votam noutros partidos que aparecem. Não é por acaso que o Chega cresceu desde que António Costa, desde que Marcelo está em Belém e António Costa em São Bento. Não sei se é ao viver em palácios que lhes sobe à cabeça e acham que são os donos do regime. Não, mas teve. E o Chega cresceu com António Costa em São Bento, não foi como qualquer outro em São Bento. Lamento. Tal como com Marcelo em Belém. Seguimos agora, de Belém e de São Bento para o Brasil. Temos de ir até Lula da Silva, estava aqui a dizer, é a carta do Jorge, que costuma criticar muito o presidente brasileiro, mas hoje é para elogiar, Jorge. Hoje é sem dúvida para elogiar, porque o Lula fez uma coisa muito difícil num político. Ele eximiu-se de utilizar um poder que tinha de forma totalmente legítima, mas que, se ele o utilizasse, iria causar mais danos do que benefícios à democracia brasileira. Deixa-me explicar rapidamente. No dia 31 de março, esta semana, cumpriram-se 60 anos desde o golpe militar que pôs fim à democracia no Brasil e abriu uma ditadura, enfim, uma clássica junta militar latino-americana, e que durou até meados dos anos 80, quando começou a transição pactada. E contra alguns setores da esquerda que atualmente queriam assinalar esta data, enfim, dos 60 anos do início da ditadura, com pompa e circunstância, Lula decidiu que nas atuais circunstâncias políticas o melhor, no fundo, era ignorar a data e, segundo ele próprio, e agora vou citá-lo, olhar para o futuro.
Lula fez bem em fazer o que fez, portanto, em dizer que a data não deveria ser assinalada, até porque o Brasil, ao contrário, por exemplo, da Argentina, nunca teve uma comissão de verdade, mas sim porque os meios militares brasileiros ainda estão num processo de pacificação depois do tumulto que foram os anos Bolsonaro. E é importante relembrar que a Constituição brasileira tem um artigo polémico, que é o 142, através do qual o Presidente pode acionar as Forças Armadas, mesmo em plena democracia. E foi isso que Bolsonaro fez em 2022, mas as elites militares não quiseram embarcar em aventuras, em vez disso apoiaram a transição de poder para Lula pacificamente, de acordo com as eleições absolutamente democráticas. E Lula agora soube estar à altura porque percebeu que as Forças Armadas ainda estão num processo de ganhar novamente a confiança de uma parte do país, e percebeu que se trouxesse novamente os atores e trouxesse, no fundo, politizasse os atores que foram, quem esteve na origem da ditadura militar em 1964, e seria novamente acicatar os ânimos dentro do país contra as Forças Armadas. E, portanto, Lula soube ler muito bem a situação política e soube colocar os interesses do país acima, daquilo que lhe era pedido pela esquerda, e, portanto, neste caso, chapéu, o Sr. Lula. E daí essas copas. A próxima carta já tem a ver com a nossa jogada da semana mais daqui a pouco, a propósito da tomada de posse do novo governo. Ele não pôde estar presente, ponto final. Ponto final, João. Tendo em conta a carta que escolheste de espadas, imagino que não. Claro que não. Obviamente que isto é falta de cultura democrática. Pedro Nuno Santos devia ter ido, Rui Tavares devia ter ido, Mariana Mortágua devia ter ido, e o PCP nunca vai, só foi em 2015, quando foi a geringonça, mas também deviam ter ido. E há aqui duas implicações de não terem ido. Uma é, quando se discute muito em Portugal, como hoje, problemas com cultura democrática, partidos que têm falta de cultura democrática, ameaças ao regime, tudo isso, os partidos que acusam outros partidos dessa falta de cultura democrática têm que ser os primeiros a dar o exemplo. Não basta acusar os outros de falta de cultura democrática, é preciso dar o exemplo. E dar o exemplo é comportar-se com cultura democrática. Portanto, as exigências são muito maiores em períodos conturbados do que em períodos normais. E eu tenho muita pena que os partidos de esquerda não tenham percebido isso. A segunda implicação do que aconteceu foi que isto demonstra que não há 3 blocos no Parlamento. Há 2. Porque os líderes da Iniciativa Liberal e do Chega foram. Portanto, o que a tomada de posse mostrou foi que há um bloco de partidos à direita que foi à tomada de posse do governo, e um bloco de partidos à esquerda. 2 deles estiveram representados pelos líderes parlamentares, um pelo líder parlamentar, o LIVRE, e o PS pelo Alexandre Leitão, mas os líderes não foram. Obviamente que o PS e o LIVRE portaram-se melhor do que o PCP e o Bloco, que não mandaram ninguém, mas os líderes deviam ter ido todos. É isso que manda a cultura democrática, sobretudo em tempos em que tanto se discute o respeito pela cultura democrática, a exigência deve ser muito maior. João, vais ser trunfado pela Susana Peralta e pelo Luís Aguiar Conraria, mas fica para a jogada da semana, para a segunda parte. Até já. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele. Todos queriam ser vistos com ele. E todos queriam fazer negócios com ele. E agora, Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. 5 histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Jogada da semana no Fora do Baralho, como prometido, há cartas de trunfo, a argumentação do João Marcos de Almeida, que lançou para cima da mesa de jogo umas espadas aos líderes de esquerda que não foram à tomada de posse do novo governo, e o primeiro trunfo é teu, Susana.
Sim, porque eu acho que não é preciso ir à tomada de posse desde que se façam representar, não é? E queria também aqui distinguir o caso do LIVRE, que não tem um presidente, tem um co-porta-voz. Rui Tavares nem sequer é o porta-voz, é o co-porta-voz do LIVRE. Foi em representação do LIVRE a líder parlamentar, já do grupo parlamentar, que já tinha sido escolhida, e portanto eu acho que isso é um cargo com bastante destaque, que sobretudo tendo em conta que o governo emana do Parlamento, não me parece que seja um desrespeito por aquela tomada de posse. E depois, uma questão que talvez seja um bocadinho mais de lana caprina, mas quero dizer, andam sempre a bater no Rui Tavares, porque é o partido do Rui Tavares, é o partido do Rui Tavares, é o partido do Rui Tavares. Rui Tavares tem agora uma líder parlamentar, pois sim, o LIVRE tem uma líder parlamentar que não é o Rui Tavares, essa líder parlamentar vai à tomada de posse e então agora o problema já não está lá o Rui Tavares. Portanto, parece-me problemático. Eu acho que no PS é diferente. Mas, Susana, eu nunca bati no LIVRE por ser o partido do Rui Tavares. Para mim, o Rui Tavares é o líder do LIVRE. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Mas é que não é. Mas é que há uma coisa formal e há outra coisa que é a política, é a prática política. A prática política, a praxis, usando um velho termo marxista. E o Rui Tavares é o líder do LIVRE. Lamento muito, Susana. João, e a líder parlamentar do partido não serve para representar o partido numa tomada de posse de um governo? Na minha opinião, não. Na tua opinião, sim. Na minha, não. Quanto a, eu acho que do caso de Pedro Nuno Santos, sendo Pedro Nuno Santos efetivamente o presidente do PS, não sei se é assim que se chama, parece-me talvez um presidente é Carlos César. O presidente é Carlos César. Secretário-geral. Secretário-geral, obrigada Vanessa, é isso. Agora, também é verdade que a Alexandra Leitão já foi nomeada, já foi indicada para ser líder parlamentar, mas ainda não o é. E, portanto, parece-me que há aqui, efetivamente, uma diferença. Mas isso já foi posterior à tomada de posse. Foi posterior. Portanto, é o que eu estou a dizer. Não parece que seja... acho que não estamos no mesmo grau de falha, não é? O que estamos aqui é... Estes partidos estiveram lá representados? Estiveram a mais alto nível. No caso do LIVRE, parece-me que sim. No caso do PS, teve efetivamente por uma deputada sem mais, e aí parece mais problemático. E depois temos, obviamente, o Bloco de Esquerda e o PCP, que esses sim estiveram muitíssimo mal de não estarem presentes na tomada de posse. Jorge, concordas com o João? Concordo com o João, porque quer dizer, parece-me evidente. Vanessa, só um bocadinho. A Susana concorda comigo a 3/4. Sim, já não é Foi um mal. semi-trunfo, vá. Não, acho que concordo com o João, acho que há um motivo absolutamente evidente. Primeiro, não foi um governo do PSD que tomou posse, foi o governo da República Portuguesa, em primeiro lugar. Isso é a primeira coisa absolutamente evidente. Ali quem estava a tomar posse era o primeiro-ministro de Portugal, seja do PSD, do PS, enfim, um dia qualquer que venha a ser outro qualquer partido, enfim, não interessa. Há ali uma pessoa que está a tomar posse como primeiro-ministro do país. Portanto, é essa a primeira questão. Em segundo lugar, quer dizer, os partidos estão presentes porque há o princípio da rotação de poder e a presença dos próprios partidos sinaliza a ideia de legitimação, quer dizer, os partidos representam pessoas, estão ali a legitimar com os seus votos, portanto, os votos de quem não votou naquele primeiro-ministro, ou naquela primeiro-ministro, espero que esse dia chegue rapidamente, os partidos estão ali a legitimar com os seus votos e a sua presença o reconhecimento do governo de Portugal. Quer dizer, isto é absolutamente de meridiana clareza. Mas, Jorge, em que medida é que uma líder parlamentar não representa precisamente esses votos, não é? Que colocaram na minha opinião, isto é uma questão de lideranças. Nem falo do PCP e do Bloco, quer dizer, porque eles provavelmente nem reconhecem a legitimidade política de Montenegro, porque toda a gente sabe que a direita não tem legitimidade de governar, mas enfim, isso nem vou por aí. Mas é evidente que a Susana, quer queiramos, quer não, uma liderança, um líder é um líder e uma pessoa, quer dizer, não é por acaso que na noite eleitoral quem falou em nome dos partidos, enfim, nas derrotas e nas vitórias, foi Pedro Nuno Santos, Rui Tavares, enfim, Mariana Mortágua. Mas ainda não havia líder parlamentar, não é? Isabel Mendes Lopes ainda não tinha nenhum cargo importante. Quem falou do seu ponto de vista... Susana, o Rui Tavares é que veio a todos os debates com os outros líderes durante a campanha eleitoral, não foi? Bem, mas neste momento foi uma pessoa que é líder parlamentar. Custa-me um pouco estar Vamos ver se houver eleições daqui a um ano, se é ela que vai aos debates. Mas pronto. Vamos voltar aos trunfos. Agora é o Luís que vem aqui trunfar o Jorge e o João. Estamos aqui a saltitar. Sim, mas aqui eu acho de facto que isto é uma questão protocolar e enquanto questão protocolar acho que objetivamente não têm razão quando falam do LIVRE. Neste momento a pessoa mais importante do LIVRE em termos protocolares é a líder do Parlamento. O Rui Tavares é um mero co-porta-voz, portanto há vários, acho que são 14 ou 15, ou uma coisa assim do género.
Portanto, ir lá a sua líder parlamentar, acho que faz o papel. Eu concordo com tudo o que o Jorge disse. Devem ser representados, porque isto é uma questão de rotatividade e por aí fora, e acho que o LIVRE se fez representar. No caso do PS, fica aqui com um bocadinho de mais dúvidas, porque o PS fez-se representar, o Pedro Nuno Santos simplesmente disse: eu não pude ir. E pediu, de certa forma, para não se fazer leituras políticas. Quando alguém não vai propositadamente, como é que quando é o caso do Partido Comunista, que foi a única vez que foi para chatear o Cavaco Silva, foi para a tomada de posse de 2015 de António Costa, os partidos não vão e fazem questão de dizer porque é que não vão. Não é? Porque estão a tomar uma atitude política. Quando alguém diz, eu não fui porque não pude ir, eu depois fico um bocado na dúvida de como interpretar, porque de facto, se ele quisesse que fizessem leituras políticas, teria de dizer porque é que não foi. Em vez de dizer que não pude ir, é que o não pode ir pode ser simplesmente porque teve de levar o filho às urgências no hospital, quer dizer, não sei. Mas era importante ter invocado motivos pessoais? Não, se ele disse que não pode, não pode. Perguntem-lhe, mas quer dizer, até é legítima, a pergunta que tu fazes até é legítima, mas nesse caso a culpa é dos jornalistas. Os jornalistas é que têm de perguntar a seguir, mas não pôde porquê. E ele, se quisesse responder, que houve respondesse por motivos pessoais. E o que é que ele disse? Limitou-se a dizer que não pôde ir. Desembocou nesta declaração que escutámos aqui do ponto final, não pôde ir, ponto final. Pronto, não pôde ir, ok, portanto, claramente, bem, não sei, eu aqui fico com dúvidas. É a declaração de um autoritário. Mas deixa, o homem tem autoridade para... Eu não pude ir, ponto final. Luís, por amor de Deus. As pessoas têm vidas privadas. Mas deixa-me ir aqui à questão que para mim é mais importante do que tu disseste e foi motivo até pelo qual eu quis trunfar, que não foi nada disto. Eu, apesar de tudo, acho que isto é um bocado como o logotipo, acho que isto é um bocado... nada disto interessa muito. Do que tu disseste, a mim o que mais me chocou foi tu dizeres, ficar claro que havia dois blocos. Um bloco à esquerda e um bloco à direita que inclui o Chega. Vamos ver se é verdade. Vamos ver se é verdade. Para já, o PSD tem desmentido isso claramente, a dizer que não existe nenhum bloco à direita formado pelo PSD e pelo Chega. Vamos ver se é verdade. Vamos ver se é verdade. Vamos ver nas próximas votações na Assembleia da República se tiveste razão ou não nesta afirmação que fizeste. Eu espero que não tenha, eu duvido que tenhas. Portanto, há aqui duas coisas. Há um lado, digamos que analítico, em que eu duvido que tenhas razão, e depois há um lado esperançoso, que é, eu espero que não tenhas razão. Vanessa, eu preciso só fazer um ponto aqui, que este é um ponto importante. Porque é que eu digo que há dois blocos, um de direita e um de esquerda? Primeiro ponto, Luís, eu tenho toda a legitimidade para discordar do PSD em muitas coisas. E em relação ao Chega, então discordo bastante e há muito tempo. Porque é que eu acho que há dois blocos? É verdade que o bloco da esquerda, neste momento, está mais unido que o bloco da direita. No bloco da direita há claramente uma disputa entre os dois principais partidos desse bloco. Mas a razão porque eu digo que há dois blocos foi a razão que levou Pedro Nuno Santos a reconhecer a derrota eleitoral antes de estarem todos os votos contados, porque ele percebeu que havia uma maioria de direita no Parlamento que nunca deixaria um governo do PS tomar posse. É por isso que eu digo que há dois blocos, mas agora eu concordo com o que dizem muitos analistas e que tu também disseste implicitamente, que o bloco da direita está muito mais dividido que o bloco da esquerda. Isso é absolutamente verdade. Mas não deixa de haver dois blocos, um à direita e um à esquerda. Embora neste momento o bloco à direita seja mais negativo quando se une, ou seja, contra a esquerda, do que positivo, e eu lamento isso, é verdade. Vamos passar para a jogada de Luís Montenegro. Deixemos de falar agora de Pedro Nuno Santos. O novo primeiro-ministro tem 58 governantes, mais ele próprio. Muito se tem falado da necessidade de uma equipa de combate. Vamos começar aqui por comparações. Desta vez com os secretários de Estado que acabaram de tomar posse, a lista demorou a ser tornada pública, ao contrário do que aconteceu com a lista de ministros, que foi conhecida minutos depois da audiência com Marcelo Rebelo de Sousa. O Observador apurou e, entretanto, o próprio Presidente confirmou que Luís Montenegro ainda não tinha todos os secretários de Estado fechados quando foi na quinta-feira a Belém. Isto é sinal da dificuldade de recrutar para este governo que pode durar pouco, João? Quer dizer, não faço a mínima ideia, Vanessa, não sei sobre dificuldade, quer dizer, não acompanhei o processo, estou muito longe do processo. Agora, eu vou ser muito sincero, eu não acho que ser secretário de Estado seja assim uma coisa tão importante como isso. Vou ser muito sincero. Olha, eu posso-vos garantir uma coisa. Ninguém me convidou. Se alguém me convidasse para secretário de Estado, eu garanto que nunca aceitaria ser secretário de Estado. Quer dizer, não acho que seja assim uma coisa tão relevante. Eu nem sequer, não conheço a maioria das pessoas que está naquela lista. Quer dizer, não é uma coisa que me preocupe.
não é quem eles são. Eu vou avaliar a partir do momento que o governo começar a governar, e espero que seja muito rapidamente, em diferentes pastas, tenho mais interesse por umas do que por outras, ou, como é óbvio, não temos o mesmo interesse por todas. Qual é a competência desses secretários de Estado? Se algum secretário de Estado se vai fazer notar, que possa ter futuro político, é sempre bom uma pessoa ver que há pessoas com valor político, com qualidade política. Agora, sim, mas repara, há mais secretários de Estado do que ministros. Sim, claro, mas eu não tenho... Não, eu só estou a dar a minha opinião, Vanessa. Eu sei que toda a gente acha que os secretários de Estado têm imensa importância. Na minha opinião, não tem uma grande importância. Ou pelo menos eu não consigo, no início, avaliar nem a competência deles, porque não os conheço. Deixa-me então passar aqui para o Jorge. Acho que os ministros são importantes. Sim. Os secretários de Estado, vamos ver. E por falar em ministros, Jorge... Eu queria só, desculpa, posso só dizer uma coisa? Eu acho que os secretários de Estado são super importantes. Eu acho que nós ainda não tivemos minimamente tempo para formular opiniões, temos que ver agora como é que vai agir e tal. Agora, os secretários de Estado têm um papel executivo muito importante, setorial, em muitos ministérios, portanto são pessoas que têm uma importância quase tão grande num governo, diria eu, que os ministros. Deixa-me falar até aqui num exemplo. Só muito rápido, desculpa, Vanessa. Quer dizer, eu fui mal interpretado e se calhar não fui feliz no modo como falei. Eu não estou a dizer que eles não sejam importantes. Para mim, pessoalmente, não é... Quer dizer, não me desperta... Eu não estava cheio de curiosidade para ver a lista dos secretários de Estado. Nem sequer olhei com atenção para ela. Quer dizer, não é uma coisa que pessoalmente me desperta muito interesse. É só isso. Até porque o que nós agora temos é de os ver em ação, não é? Isso é que vai Exatamente, importar. Absolutamente. Claro, estamos absolutamente. de acordo. E por falar nisso e na orgânica do governo, queria saber, Jorge, se te surpreendeu, por exemplo, não haver uma Secretaria de Estado do Ensino Superior, tendo em conta que o Ministério também perdeu esse nome e agora é um Super-Ministério da Educação, Ciência e Inovação. Bem, isso não é uma pergunta fácil, isto é, a minha leitura, quer dizer, olhando para aquela, eu não sou especialista, há gente em ciência política que faz a vida a estudar as estruturas de governo, e não é o meu caso, mas olhando para aquela estrutura daquele ministério em específico e olhando o nome que o secretário de Estado Alexandre Almeida Cristo tem, portanto, da Educação. Da Educação, portanto, ele tem um nome de secretário de Estado adjunto e da Educação, portanto, ao contrário dos outros dois secretários de Estado, a sensação que eu tenho, mas enfim, isto é meramente especulativo, é que Alexandre Almeida Cristo tornar-se-á na prática, enfim, o de facto Ministro da Educação, enquanto Fernando Alexandre cobrirá mais a questão do ensino superior. E o próprio Fernando Alexandre explicou que vai estar sob a alçada dele o ensino superior, sim. Pronto, então, eu não tinha ouvido isso, mas enfim, isso bate certo com a minha intuição olhando para aquilo. E quer dizer, e depois há a ciência ainda, que tem a Secretária de Estado, a Ana Paiva. E portanto, isto parece uma solução possível, e eu, ao contrário de muitos colegas académicos, não faço uma leitura catastrófica da ausência de um Ministério da Ciência e do Ensino Superior, até porque penso que teremos que ver como é que isto funciona, quer dizer, se realmente este mega ministério funciona bem, se é capaz de no fundo, dar resposta aos problemas da educação, do ensino superior e da ciência. Quanto à ciência, enfim, a minha opinião é que será muito difícil fazer um lugar pior do que Elvira Fortunato. Portanto, há uma vantagem evidente que é para o Fernando Alexandre e para toda a equipa, que vai partir de um patamar muito baixo. Portanto, o que aconteceu nos últimos anos foi tão mau, digamos assim, que por muito pouco que façam, será sempre uma melhoria em relação àquilo que se tem vindo a passar nos últimos anos. Enfim, penso, isto é uma opinião, enfim, é minha, claro, mas de falar com dezenas e dezenas de pessoas que estão metidas na área da ciência e do ensino superior, e o descontentamento e a ideia de que a Elvira Fortunato foi um tiro completamente ao lado, enfim, parece-me mais ou menos que graça. E eu concordo contigo, Jorge. Há bocado concordaste comigo, agora concordo contigo, Jorge, com a tua opinião. Susana? Jorge, não, eu só acho é que é preciso distinguir, parece-me, o consulado de Elvira Fortunato na ciência com o consulado de Elvira Fortunato no ensino superior. Tinha o secretário de Estado do Ensino Superior, que era uma pessoa bastante competente. Eu devo dizer que, por exemplo, houve inclusivamente uma guerra dentro do governo, que acho que foi pública, relativamente à manutenção dos exames nacionais no final do 12º ano, no qual o Ministério da Educação teria interesse em tornar os exames apenas obrigatórios para quem, enfim, não fazer que eles fossem de conclusão do secundário, que fossem apenas acesso à faculdade. Não temos agora aqui tempo para estar a discutir isso, mas isso tem vários inconvenientes e foi público que houve uma tomada de força da parte de Elvira, que julgo eu viesse do lado do seu secretário de Estado, Pedro Teixeira,
nosso colega economista da Faculdade de Economia do Porto. Portanto, eu acho que houve aqui, acho que de facto a maior parte das críticas que houve ao consulado de Elvira Fortunato são do lado da ciência. Sim. Mas vamos olhar agora para o consulado de Luís Montenegro, já estamos a ficar sem tempo, e para princípio de conversa deixou esta mensagem na tomada de posse. Respeitar o princípio de nos deixarem trabalhar não significa um cheque em branco, mas também não pode significar um cheque sem cobertura. Em particular, o Partido Socialista deve ser claro, ser oposição democrática ou ser bloqueio democrático. Ora, Pedro Nuno Santos e já agora André Ventura fizeram ouvidos moucos. Temos aqui um braço de ferro, a Susana, ou em matérias como o plano de emergência para a saúde e a agenda para a corrupção, pelo menos, podemos vir a ter consensos. E quanto ao orçamento do Estado, logo se vê. Eu não percebo muito bem estas posições muito estáticas. Ou seja, nem Luís Montenegro tem que vir dizer ao PSD... ao PS, desculpa, agora eu vou aqui apresentar o meu programa, e começou logo no dia da tomada de posse a dizer que ia baixar o IRC em 15%, até 15%, até o final da legislatura e tal, quando ele claramente não tem mandato parlamentar para isso, pode associar-se à Iniciativa Liberal e porventura ao Chega, para levar a cabo esse programa de diminuição de impostos, que é de facto incompatível com o programa do PS, não estava no programa do PS, portanto, nem Luís Montenegro tem que aparecer com esta posição quase estática e dizer, olha, agora aprovem, se faz favor, estou aqui, não é? Nem Pedro Nuno Santos também tem que vir dizer, não vou aprovar nada. Não, eles vão tentar encontrar uma maneira de arranjar objetos políticos nos quais possam votar os vários intervenientes. Portanto, isto é uma conversa que não tem interesse nenhum, no fundo, porque, em princípio, eles estão lá no Parlamento para falar uns com os outros e para tentarem encontrar meios caminhos naquilo que é possível. Numas coisas vai ser possível, noutras não vai ser possível, e eu acho que vai ser possível em muitas coisas, como aliás já se viu no caso da eleição do Presidente da Assembleia da República. Portanto, isto para mim são tentativas de marcar posição, tentativas de ganhar poder negocial, mas quanto a mim são completamente vazias, porque Luís Montenegro tem que saber que não tem cheques em branco, até porque digamos, um cheque em branco teve António Costa em 2022 quando teve uma maioria absoluta. Luís Montenegro não tem uma maioria absoluta, tem que negociar. Luís Montenegro disse que não queria, mas ele disse que não queria cheques em branco, foi precisamente, ele também disse. Mas também não quer cheques sem cobertura. Tem que negociar, pronto, é isso. Mas isto é o que todos os governos dizem. Quem está no governo tem este tipo de discurso, e quem está na oposição tem outro tipo de discurso. Quer dizer, a posição política às vezes vai para além das ideologias e das doutrinas da direita e da esquerda. Quem está no poder tem um tipo de discurso e quem está na oposição tem outro. Quer dizer, não é muito relevante. Se quiserem, são as regras da democracia. Mas encontras aqui alguma relevância, Luís? Bem, deixa-me aqui dizer, aqui em relação a isto que a Susana e o João estavam a dizer, eu acho que nós estamos numa sessão parlamentar que, podendo ser comum em alguns países europeus, em Portugal é tudo novo, é bastante nova. E, portanto, é normal que quer a oposição, quer o líder do governo estejam a apalpar ainda ao terreno e a tentar encontrar qual é o discurso certo para esta situação. Tudo isto é bastante novidade e, portanto, é normal que haja ajustes nos discursos ao longo dos próximos meses e que, neste momento, ainda não saibam muito bem qual é o tipo de discurso que devem ter. Mas o que me chamou a atenção no discurso de Montenegro, ou melhor, em muitos dos elogios que eu vi fazerem, foi o elogio de que ele desmontou a ideia dos cofres cheios. Portanto, houve muitas pessoas que fizeram este elogio. Eu lamento a ideia dos cofres cheios. Quem a passou, mais do que ninguém, foi ele. Quando ele apresenta um programa de governo onde propõe aumentos de despesa muito mais extensivos, muito maiores do que o PS, e propõe cortes de impostos muito maiores do que o PS propôs. Ora, o PSD ou a AD é que estava a dizer que os cofres estavam muito mais cheios do que aquilo que o PS disse. Fernando Medina disse isso mesmo numa entrevista esta semana aqui na Vichy Soase. Isto desculpa? Fernando Medina disse isso mesmo numa entrevista esta semana aqui na Vichy Soase, que foi a AD que propagandeou os cofres cheios. Pronto, então calma, mas quer dizer, mas lá, eu agora não sabia que ele tinha dito isto, não ouvi. Mas quer dizer, isto parece-me óbvio. Nem nós, portanto diz outra vez, eu também não ouvi o Fernando. Isto é perfeitamente óbvio, quer dizer, quem andou a fazer campanha a dizer que havia montes de dinheiro é quem prometeu gastar imenso dinheiro e quem prometeu diminuir imenso as receitas.
Quer dizer, agora vão-se queixar que os outros andaram a propagandear que os cofres estavam cheios? Tenham paciência. Entretanto, e para fecharmos, Jorge Fernandes, há vozes no PS, incluindo da influente Luísa Salgueiro, que já que é Presidente da Associação Nacional de Municípios, autarca de Matosinhos, uma Câmara importante para o PS, e do outro lado Santana Lopes, antigo Primeiro-Ministro do PSD e agora também ele, autarca da Figueira da Foz, a pedirem negociação entre os dois maiores partidos, até porque o calendário eleitoral vai começar a mexer. Há autárquicas no próximo ano. Vem aí uma pressão que pode ser eficaz, Jorge? Bem, eu não sei se essa pressão é eficaz vinda de dentro do PSD, porque penso que dentro do PSD há evidentemente todo o interesse de estar, pelo menos nesta fase, o mais colado possível ao PS e tentar descolar do Chega e fazer com que o PS, de alguma maneira, aprove, enfim, usando aqui uma metáfora simples, seja a muleta do governo. O problema, a questão, digamos assim, é se há interesse por parte do PS. E eu acho que, acima de tudo, eu acho que há um ponto preliminar que vai acontecer nas eleições europeias, que vão ser daqui a 3 meses, no dia 9 de junho, e os resultados das eleições europeias, em que eu não excluo que o PS possa ganhar as eleições com o Chega em segundo lugar, vão dar uma boa indicação aos partidos, ou enfim, eles vão ler aquilo, e isso vai ser o ponto de informação mais importante para eles relativamente à potencial postura que eles vão ter em relação ao Orçamento de Estado. Por exemplo, em relação ao Chega, se o resultado nas europeias for substancial, provavelmente o partido pode estar tentado a ter uma postura mais rígida, e a mesma coisa com Pedro Nuno Santos. Se por acaso o PS ganhar as eleições europeias com uma distância grande em relação ao PSD, provavelmente vai ter uma postura mais rígida e com menos, enfim, flexibilidade negocial. Portanto, eu acho que vamos ter que esperar. Vamos esperar para ver, sim. Exatamente, vamos ter que esperar para ver. É isso. Susana, tens esta música para fechar hoje o programa, porque secretário de Estado, já falámos dele, Alexandre Homem Cristo, fez um tweet a pedido de João Cancela a explicar a sua relação longínqua com o Homem Cristo dos Daft Punk, e como nós também aqui no Fora do Baralho estaremos cá para a semana mais uma vez, deixamos esta homenagem ao secretário de Estado e aos extintos Daft Punk. E cá fica One More Time. Mais uma vez também estaremos de volta para a semana. Eu sou a Vanessa Cruz, os 4 Ases estão de volta comigo também na próxima sexta-feira, depois das 7, sempre a baralhar e a distribuir cartas. Até lá.